Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com Kel Oliveira, vereador que está em seu segundo mandato na Câmara e que vai contar um pouco pra gente da sua história de vida e da sua trajetória política. Lembrando que essa é a segunda temporada do Perfil e que você pode conferir todos os episódios da nossa primeira temporada lá no canal do YouTube, youtube.com/Câmara Barueri. Vereador Kel Oliveira, muito obrigado por atender nosso convite, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, Erickson. Contar um pouco da sua história de vida que começou lá na Bahia, no interior da Bahia, né? Justamente. Na cidade de Nova Redenção. Nova Redenção, Bahia. Tem lembranças de lá? Como foi a vida lá? A minha infância foi toda na Bahia, né? São lembranças boas, né? Da nossa terra natal, da nossa terra raiz. Nasci em Nova Redenção. Vim para São Paulo em 2002. Família numerosa lá na Bahia? Como é que Numerosa. Mas hoje eu acredito que a maior parte está aqui em São Paulo, né? Veio todo mundo para cá. E como que era a vida lá no interior da Bahia? O senhor passou lá sua infância e sua juventude toda lá? A vida é a vida simples de qualquer nordestino, né? Morava na Chapada Diamantina, na cidade de Nova Redenção, interiorzão mesmo, né? Na verdade, a cidade de Nova Redenção era distrito de Andaraí, depois que veio a emancipação da cidade, que ficou, na época era Redenção, aí virou Nova Redenção, né? Que deixou de ser distrito da cidade de Andaraí, que é também na Chapada Diamantina. Uma cidade com pouco menos de 10 mil habitantes. E lá a gente vivia entre a roça, a serraria. Meu pai trabalhava com comércio, né? Comércio de cereais, madeira, tinha fazenda também. E a gente intercalava ali entre trabalho da roça e trabalho da serraria. O senhor chegou a trabalhar então na agricultura, cultivava o que lá? Lá a gente plantava milho, plantava feijão. Na época a mamona era muito forte, né? Naquele tempo que a chuva era mais predominante, hoje a escassez já não permite tanto que as pessoas ganhem a lavoura lá, né? Mas era tempos bons, né? Tempos que chovia e a gente trabalhava, tinha esse vínculo com a roça, né? Vendia leite quando criança. Ordenhava a vaca e tudo? Não tirava não, cara, não manjava. Uma das coisas que eu não aprendi foi ordenhar a vaca, tirar o leite. É difícil, né? As pessoas acham que é fácil, não é fácil não. Tem cara que técnica ali. Tem cara que tira com as duas mãos ali, tira muito bem, mas tudo é o treino, né? Claro. Eu assisto muitas das vezes alguns vídeos aí, algumas pessoas que a gente pensa que nem contato tem com a roça, mas consegue tirar ali com as duas mãos. Eu tenho um sobrinho aí de 16 anos que ela ordenha que você fica de boca aberta, cara, de ver ela tirar leite. Impressionante. Então o treino, né? E o senhor falou que a cidade de Nova Redenção fica na região da Chapada, que a gente sabe que é uma região muito turística, muito bonita. O senhor chegou a aproveitar, chegou a passear bastante por lá ou era só trabalho mesmo? A gente sempre, o final de semana, meu pai costumava levar a gente para tirar um lazer no rio, né? Rio Paraguaçu, tem um praião muito bonito. Aí todos os domingos ele levava a gente, né? Dava para aproveitar a vida. Dava para aproveitar, era tempo bom, a gente trabalhava, mas a gente ficava doido para chegar o domingo para ir pro rio tomar banho. E aí, com 22 anos, o senhor veio para Barueri. Como foi essa decisão? Por que o senhor resolveu vir para São Paulo e por que especificamente para Barueri? Na verdade, eu e minha esposa e meu filho, né? Eu tinha um sonho que minha esposa se formasse, ela também queria vir para cá para estudar, até mesmo porque lá a faculdade só tinha em Feira de Santana ou Salvador. E aqui estavam meus pais, estavam meus irmãos que já estavam por aqui. E nisso nós viemos para cá para minha esposa se formar em enfermagem. Aí em 2002 nós resolvemos vir para aqui, né? E deu certo lá? Deu certo. Estudou enfermagem? Estudou enfermagem. Já nos meses da gente estar querendo voltar, mas aí a gente já estava gostando daqui. Logo no começo foi difícil, né? Imagina. Você deixar aquela vida tranquila de lá do completamente Nordeste, diferente, né? Seus amigos, conviver. Apesar de que também eu tive uma adaptação muito boa, porque eu estava na casa da minha família, né?
Mas mesmo assim a gente deixa a família lá também, né? Ficou lá meus irmãos, lá ficou meus amigos, ficou a mãe da minha esposa, ficou meu sogro, ficou todos os parentes lá, né? Então logo no começo foi muito difícil, mas depois teve adaptação, né? A gente intercalou a vida aqui, a vida lá, de vez em quando vai lá ela visitar passear. de vez em quando também, passa as férias? Constantemente. É bom voltar às raízes às vezes. Com certeza, com Importante. certeza, né? Percebi que o senhor se emociona bastante ao falar da sua esposa, do seu filho. Aproveita para apresentar para a gente a sua família. A minha esposa é Maria das Graças, o meu filho é o Doni Oliveira, tem uma filha também chamada Bianca. E tudo isso a gente veio em busca de um projeto de vida, né? Mas um projeto de vida para lá. Mas esse é o que nós pensamos. Vem pensando em voltar. Vem pensando em voltar, mas aí Deus quis que a gente ficasse aqui, né? E assim eu fiz, gostei de Barueri, uma cidade acolhedora, povo bom, né? E quando o senhor veio para cá, foi morar no Jardim Silveira, que é onde o senhor mora até hoje. Ali no Jardim Aldir. Na região do Silveira, Na rua melhor Benedito de dizendo. Paula Marcondes. E estou lá até o dia de hoje. Graças a Deus. Eu moro ali na comunidade, o bairro são pessoas do bem. As pessoas muitas das vezes batem na porta lá, a gente sai, bate um papo. Precisa do amigo, a gente está ali junto. Quando a gente precisa de alguns amigos também, bate na porta do vizinho. O bom de morar muito tempo no Vizinhança mesmo maravilhosa, cara. É tudo de bom você morar. Você cria vínculo, né? Claro. Vínculo de amigo, vínculo familiar. É importante. E aí, se um dia voltar, vai ficar com saudade daqui também. Aí aqui, é outro chororô, né? Tem as raízes daqui também agora, né? Aprofundou. Jornalista não é muito bom de conta, mas se eu não errei nas contas, o senhor veio pra cá com 22 anos e já tá aqui há 23, então já tem mais tempo de Barueri do que Já de Bahia. É verdade, já tem mais tempo de Barueri. Muita raiz aqui também. Muita raiz aqui. E o senhor estava falando de quando chegou pra cá, né? Chegou aqui a Barueri, sua esposa foi realizar o sonho de estudar enfermagem e o senhor teve que ganhar vida, né? Trabalhou na construção civil, como é que foi esse período? Esse período a gente faz de tudo, né? Na vida eu sempre gostei de diversificar as coisas, né? Eu trabalhava na construção, gostava de comprar um carro, vender. Adorava ir para leilão, comprar moto, carro para vender, para ganhar uma porcentagemzinha, né? E nisso dava certo também, né? Tem que se virar, né? Tem que se virar nos 30. Então, mas assim, eu sempre me dediquei porque, até mesmo lá na Bahia, você voltando na Bahia, meu pai sempre foi um bom construtor, né? Ele sempre gostava de construir casas, vender. Então, a gente, assim que eu cheguei para aqui também, a gente se infiltrou também nessa parte de trabalhar com obras. Como que é o nome do seu pai? A gente prestava serviço, Constantino. Constantino. E herdou do pai a parte do comércio, que o senhor falou que ele também era comerciante, e da construção. Da construção, meu pai era aquele que faz de tudo, cara. É um empreendedor nato. E o senhor fazia o que na construção civil? Você fala na Bahia? Não, aqui. Aqui, pra ser sincero, cara, o que é que acontece? Meu pai, Erison, ele sempre teve vontade que a gente virasse um predeiro. Era o sonho do meu pai. Virasse pedreiro? Predeiro. Ele sempre teve um apreço muito grande pelo profissional da construção civil. Mas é um ofício bonito, né? Construir uma casa... Meu pai sempre falava que merece muito respeito. De todas as profissões, eu acho que a que ele mais admirava era a do predeiro. Ele falava, meu filho, ninguém tem um teto se o predeiro não estiver ali para construir. É verdade. Tá? Nem um teto, nem um hospital, nada, ninguém constrói né? uma escola se não tiver um predeiro, né? Então ele amava, ele achava aquilo ali muito maravilhoso. Ele ficava maravilhado quando ele não sabia colocar um bloco, mas ele percebia qualquer falha que tivesse na parte da obra. Sabia reconhecer um bom pedreiro. E aí, o filho virou um bom pedreiro? Não, eu era um bom ajudante. É sério, eu acho que eu era o ajudante de excelência, viu? Isso é bom. O ajudante é fundamental também. É fundamental. Mas eu trabalhava com muita vontade de aprender a ser um predeiro, mas a gente não ficava muito tempo, porque nesse tempo que a gente ficava lá na Bahia, era tempo que na minha adolescência, né? Mas na adolescência eu tinha acho que uns 11 para 12 anos. Mas já era menino, mas já era um bom ajudante de predeiro. E aí quando nós chegamos aqui para São Paulo, eu já tinha noção também das coisas, né? E quando você quer aprender e fazer as coisas, você faz e faz bem feito. E nisso assim a gente evoluiu e começamos a trabalhar nessa parte
da construção aqui em São Paulo, pintando algumas casas, fazendo construção para algumas pessoas, envolvi com alguns amigos que eram predeiros, e assim a gente fazia as nossas empreitadas, né? E de tudo eu fazia um pouco. Deixava o pessoal trabalhando em obra, como eu te falei, eles compravam as motos para vender, comprava carro, e ia fazendo negócio. E como é que um comerciante de carro, de moto e um operário da construção civil foi parar na política? Como é que isso se deu? Na verdade, eu sou de berço político, né? Meu pai era um amante da política. Toda a vida eu com 6, 7 anos de idade já subia nos caminhões lá para ir para os comícios na roça, né? Meu pai era político também na Bahia. Então a gente sempre gostou da política. Seu pai foi candidato? Meu pai foi vereador por 3 mandatos lá na cidade de Andaraí, quando Redenção era distrito de Andaraí. E quando houve a emancipação de Nova Redenção, ele foi vereador na nossa cidade. Então já estava na veia. Já estava na veia, não. Isso aí está na veia. Eu acredito que todos os meus, sem exceção, tem um pé na política. Inclusive o irmão do senhor foi vereador aqui na casa, o Bal. O Bal, vereador por um mandato. Por um mandato. Depois ele me ajudou, onde eu conquistei o meu primeiro mandato e hoje estou aqui no segundo mandato. A gente já vai chegar lá, falar um pouquinho das suas disputas eleitorais. A gente precisa fazer uma pausa daqui a pouquinho para o intervalo, mas eu quero deixar aqui para o senhor uma pergunta para o senhor pensar e responder para a gente quando a gente retornar. O senhor falou, né, do seu irmão que foi vereador aqui na casa, e o senhor chegou a disputar a mesma eleição que ele em 2016, né? Ele candidato a vereador e o senhor também. Os dois tiveram uma votação expressiva, mais até do que alguns candidatos que entraram, mas acabaram ficando de fora por conta da conta ali dos partidos, que a gente chama de quociente partidário. Eu queria saber como é que foi para o senhor encarar isso, assim, e essa dor aí em família, né? O senhor e o irmão que não se elegeram na época. Vai pensando aí para responder daqui a pouquinho, quando a gente voltar do intervalo. Tá, joia. Então a gente faz essa pausa, rapidinho, e já volta para retomar a nossa conversa com o vereador Kel Oliveira. Até já! De volta com o programa Perfil. Hoje a nossa entrevista é com o vereador Kel Oliveira, que está em seu segundo mandato e no primeiro bloco falou um pouquinho da sua história de vida, sua infância, juventude lá na Bahia, o trabalho na construção civil, sua chegada aqui a Barueri. E eu perguntei para o vereador, antes da gente sair para o intervalo, sobre a experiência de 2016, quando o senhor disputou a eleição e também o seu irmão, o ex-vereador Bal, disputou a mesma eleição. Os dois tiveram uma votação expressiva, mas não foi suficiente para eleger por conta da conta, né, do quociente partidário. Como foi em família aí essa dor dupla, né, dos dois vereadores, dois candidatos terem sido muito bem votados, mas não ter sido eleitos? É sabido eu acredito que por 50% ou 70% do povo de Barueri, que naquele momento de 2016, eu acredito que... Eu não tenho explicação para isso, né? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma de falar a verdade. Ali a gente estava no conflito, né? Aconteceu algumas coisas que a gente estava no conflito. Uhum. Mas ali eu acredito que foi a mão de Deus. Deus não permitiu nem que eu ganhasse, nem que meu irmão ganhasse naquele ano. Aí para você ver como que é as coisas, o trabalhar de Deus na vida da gente, eu posso te falar isso com toda convicção. Se tivesse saído só um, ganharia porque fazia mais voto o outro. Mas tanto meu irmão Bal teve voto para ser eleito, quanto eu também tive voto para ser eleito naquele ano, mas ficamos nós dois de fora. Mas a importância da família e da união, né? A gente se uniu, ele falou, não, Kel, eu acho que agora é a sua vez, eu vou te ajudar. E assim eu vim eleito em 2020. Em 2020, 4 anos mais tarde, subiu a votação. 2016 com 1.042 votos, em 2020 já foi para 1.985. Aí, finalmente eleito. O senhor se lembra como foi o momento que recebeu a notícia de que estava eleito? Foi uma coisa que, na verdade, eu tinha terminado de sair ali do Belval. Eu estava lá no Belval, cheguei em casa... O vizinho falou para mim, Kel, você está eleito, vamos comemorar. No caminho? No caminho. Só que deu uma pane que eu não consegui abrir, né? Eu falei, não abriu nem as urnas ainda, cara.
como é que você fala que eu já estou eleito? Ele falou, não, mas já me ligaram. Eu falei, não, homem, não brinque não. Vamos esperar abrir as urnas, né? Tadinho, cara, ele veio me dar a notícia com tanta alegria, porque ele já sabia que alguém tinha ligado para ele, né? Aí depois explodiu, aí falaram, mas ainda não acreditei, eu tive que ir lá no... Teve que ver para crer, né? Na verdade, eu tive que ir lá no escritório político do Furlan, para mim ver lá a abertura das urnas. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo super feliz. Eu lembro que ali estava o Rubinho super feliz. Kel, você ganhou, meu amigo, vem para cá, você está eleito. Ali estava todo mundo comemorando. Então foi algo muito... Foi maravilhoso, né? A família toda feliz, os amigos. Porque ninguém ganha uma eleição só, né? Ah, sem dúvida. Eu percebo que as pessoas que ajudam a gente vibram talvez até mais do que a gente que ganhou. Porque acreditaram naquele porque projeto. acredita no projeto, então é muito importante isso aí, a gente ser leal com os nossos companheiros, com os nossos amigos que ajudam a gente. E que balanço que o senhor faz, que avaliação o senhor faz desse seu primeiro mandato como vereador? Foi um mandato que, eu posso lhe dizer, foi de muitas conquistas, né? Foi o meu primeiro mandato, começando ali sentir a coisa, a máquina pública, a experiência de uma Câmara, a responsabilidade de você estar ali à frente, representando o Legislativo, né, com a cobrança do munícipe, com as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, mas a avaliação foi boa. E eu acredito que vai melhorando cada vez mais, sabe, Erickson? E a população reconheceu, né? Porque o senhor saltou aí 2.000 votos a mais praticamente, né? 4 anos mais tarde, em 2024, teve 3.901 votos, foi o 6º vereador mais votado da cidade. Foi um reconhecimento da população, né, de alguma forma. É isso aí que dá mais vontade da gente trabalhar, né? Porque a população reconheceu. E eu acredito assim, a população, ela reconhece um ser humano quando ele é verdadeiro. Quando a gente luta e trabalha de verdade. E muitas das vezes a gente não consegue entregar tudo que a gente almeja entregar, que a gente promete que vai entregar. Existem coisas que não dependem só do vereador. Então aquilo que depende só de mim, eu corro, luto e entrego. Mas tem coisas que têm uma morosidade, existe uma composição para ser feita e não é da noite para o dia, sabemos disso, né? Mas o reconhecimento do povo pelo meu trabalho, isso me deixa super feliz. Vamos falar então das propostas que o vereador apresentou e os projetos aprovados, né, desde a sua primeira eleição. Um dos primeiros projetos que o senhor apresentou lá em 2021, cria uma campanha de 16 dias pelo fim da violência contra a mulher. A gente sabe que esse é um assunto que infelizmente é presente na sociedade, né? A mulher ainda sofre com a violência doméstica e daí veio a preocupação do senhor com esse tema. Erickson, isso é um absurdo. Ontem mesmo eu estava assistindo uma reportagem sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher. O nosso país é um dos países que mais mata mulheres no mundo. Então essa campanha é para conscientizar, né, tirar um pouco dessa tradição, porque para mim parece que é algo que já é tradicional do brasileiro. Machucar, agredir, violentar, né? Chegar ao ponto de matar a própria companheira. A ameaça muitas vezes está dentro de casa. Dentro de casa, né? A convivência está dentro de casa. E o que mais me entristeceu sobre isso, a reportagem que eu estava assistindo, foi porque não diminuiu em 2024. 2024 aumentou a agressão contra a mulher. Então esse projeto é voltado para a gente dar segurança, dar conforto para a mulher. Porque infelizmente ainda existem homens que ele insiste em machucar, né? Em agredir, tanto fisicamente, verbalmente, mentalmente, de todas as formas agredir a mulher. Essa é uma campanha que beneficia a mulher, obviamente, mas ela é voltada para o homem, né? Porque quem tem que parar de praticar violência é o homem, né? Com toda certeza. Então, essa campanha tinha que ser voltada para o homem, né? Eu acho que tem que ter um centro de diálogo, principalmente monitorar os lugares onde a gente sabe que as mulheres são mais agredidas, né? Digamos se é no bairro A, X, Y, onde tem mais agressores, fazer alguma coisa que atrai homens para aquele centro, para uma reunião, um bate-papo, né? Um centro de conscientização contra o feminicídio, contra a agressão à mulher, né? Mas existem coisas que não pode ficar só no papel, ela tem que vir para a prática, né? Porque não adianta você só aprovar o projeto. De que adianta você só aprovar o projeto aqui nesta Casa de Leis?
você vai aprovar o projeto, opa, bacana, um mega projeto do vereador que é Oliveira. Vira só mais uma lei. Só mais uma lei. Está sendo praticada? A secretaria responsável da Secretaria da Mulher está praticando isso no município? Está conscientizando isso no município? Fundamental. É fundamental, né? E já que o senhor falou de segurança e de monitoramento, uma outra proposta do vereador é o uso de drones, né? Tanto pela Guarda Municipal quanto pelo Demutran. Explica pra gente um pouco o que é essa proposta e como que ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade. Isso é muito importante, né? Esse monitoramento via drone. Isso vai trazer segurança com mais rapidez para as pessoas do nosso município. Vamos lá, pensando na mulher. A mulher que vai trabalhar, que sai de casa às 5 horas da tarde e vai voltar 12 horas da noite. Ela desce ali na estação. Você sabe que esse horário, o número de pessoas ali diminui para quase 90%. Talvez ela vai vir sozinha. E ali tem um camarada que ele tem um instinto perverso. E ele quer agredir aquela mulher, ele quer estrupar aquela mulher, ele quer violentar aquela mulher. Se o nosso município já tem um monitoramento via drone, nesses lugares mais vulneráveis, ali vai o drone, ele passa por ali, o camarada já não vai mais. Já intimida aquela ação, né? E diversas outras ações, né, que a gente pode fazer no nosso município, onde vai existir o monitoramento ali em partes de muita aglomeração de pessoas que está fazendo coisas que não é pertinente à sociedade. Então você vai espantar, vai tirar aquelas pessoas dali. Hoje tem pessoas que têm dificuldade de entrar nos seus lares por conta de aglomeração de pessoas, se intimida, né? Então essa segurança via drone é muito importante para a segurança do nosso município. E quanto o drone no Demutran, Barueri ainda é uma cidade que as pessoas não respeitam. É uma das cidades que as pessoas não respeitam o trânsito aqui. As pessoas costumam andar nessas vias aqui a 120, 140 quilômetros por hora. E quando a gente sabe que tem uma fiscalização via drone, você vai tirando esses infratores de estar correndo tanto nas vias, né? Atropelando, matando. Outra coisa, eu venho falando constantemente, fazendo uso na tribuna, contra o escapamento descaracterizado de veículos. Perturbação do sossego, Perturbação geral, total. Som alto. Eu moro na vila, eu moro na comunidade. Eu gosto de morar na comunidade. Ali é minha tribo. Mas a gente percebe que tira o sossego. Uma só pessoa, 2, 3 ou 5 pessoas, tira o sossego de milhares de pessoas que convivem no bairro. Que quer descansar, que sai para trabalhar, ali perturba o idoso, perturba a criança, perturba o autista, perturba todo mundo que está na sua zona de conforto. Então eu tenho implorado constantemente para as autoridades do nosso município conscientizar essas pessoas a não fazer o uso desse tipo de escapamento, desse tipo de barulho. Porque eu acho que todo mundo que trabalha tem direito ao descanso. Sem dúvida. Vereador, um outro projeto que o senhor apresentou é o programa Minha Comunidade Mais Bonita. O senhor tem falado tanto, né, que gosta de morar na periferia, que se sente bem ali, que é parte daquela convivência, daquela cultura. O que seria deixar a comunidade mais bonita para o senhor, segundo esse projeto? Esse é um projeto que ele nasceu dentro do coração faz tempo. Nós sabemos que em toda a grande metrópole tem uma escassez muito grande por moradia. E as pessoas moram mal. Chega a morar sem dignidade nenhuma. Porque eu tenho certeza que você já foi em alguma comunidade onde as pessoas moram em barraco de madeirite, onde as pessoas não têm uma bacia sanitária dentro de casa. Então isso é terrível. Então eu acho que o maior problema da nossa sociedade, do nosso país, é moradia. É o maior, eu posso te falar com todas as letras, com toda a convicção. Não é saúde, não é educação, não é segurança, não é nada. É moradia. E a moradia acaba afetando outras coisas, porque se a pessoa mora mal, isso. A saúde dela não vai bem, ela vai estar insegura. Ali encosta os entorpecentes, ali encosta tudo que não presta quando a pessoa mora mal. A pessoa perde a esperança da vida, a pessoa perde a esperança de tudo, ela perde a esperança de um mundo melhor, ela perde a esperança de ver o filho dela ir para uma escola, ela perde a esperança de ela ter um futuro brilhante lá na frente, porque a própria casa
que ela está morando já não dá conforto de vida nenhum para ela sonhar. E como solucionar essa questão da moradia numa sociedade que ainda trata a casa como mercadoria, né? Comprar casa virou um comércio lucrativo demais para muitas empresas, incorporadoras, quando tem gente que realmente não tem um teto para dormir. É aí que entra o poder público? Com certeza, até mesmo porque a moradia é um direito que está na nossa Constituição, né? Mas poucas autoridades do nosso país aplicam isso. Eu acredito que o ramo imobiliário, ele tem suas especulações e tem seus ganhos. Que é legítimo, né? É legítimo, né? É legítimo, isso é legítimo. Mas cabe ao gestor público investir mais em moradias. Populares. Populares. Porque eu posso lhe dizer com toda certeza quantas comunidades existem aqui em São Paulo. Mas eu vou te falar de Barueri. É muito fácil você pegar uma certa comunidade onde você vê que não dá mais para você aplicar o projeto Minha Comunidade Mais Bonita. O projeto Minha Comunidade Mais Bonita, no caso as casas estão ali, mas elas são casas boas. Mas ela está sem um reboco, ela está feia. O reboco, ela está só com bloco, né? E esse bloco, se você não reboca, não pinta, causa infiltração dentro de casa. E muitas das vezes as pessoas não têm condições de fazer isso. Então, existem casas que dá para você fazer o melhoramento e deixar a pessoa morando dignamente naquela casa. Mas tem casas que não dá para você fazer mais o reparo. Então, o que é correto? Demolir, tirar aquelas pessoas, dar o conforto para elas morarem em outro lugar e fazer prédios. Verticalizar a coisa, né? Você consegue aí uma área de 2.500 metros de comunidade, colocar aproximadamente aí 200 ou 300 famílias. E moradia é, acima de tudo, é dignidade. Dignidade, Moradia é dignidade. Vereador, falando em moradia, de construção, e a gente falou bastante que o senhor trabalhou nessa área da construção civil, uma das propostas do senhor também que foi aprovada em plenário é a criação da Semana de Valorização do Trabalhador na Construção Civil. A gente sabe que esse é um ramo que gera muito cuidado com a questão da segurança do trabalho, há muitos acidentes, muitos até fatais, e a sua vivência na construção deve ter visto bastante coisa nesse sentido. Foi daí que surgiu essa ideia? Veio de lá da sua experiência como ajudante? Com certeza, Erickson. É assim, o uso de alguns maquinários, nós sabemos hoje que a maquita é uma das máquinas que mais mutila no mundo. E as pessoas não têm o EPI adequado, ou muitas das vezes tem e não faz o uso. Ou às vezes não tem o treinamento ou não adequado. Tem o treinamento. Então essa semana seria para conscientizar, valorizar mais o profissional da construção civil. Todo morador de Barueri que tem acompanhado nesses últimos tempos tem percebido a evolução que a Câmara de Vereadores tem tendo. Vem fazendo, agora mesmo o nosso presidente, o Zufa, ele fez a campanha o mês todo do Junho Vermelho. Para doação de sangue. Para doação de sangue. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que assim ele vai fazer com todos os projetos de lei que é importante para a sociedade. Ele vai trazer para esta Casa de Leis a conscientização da importância que é você cuidar do profissional da construção civil. Eu vou depois conversar com ele, porque eu acredito que nós vamos fazer aqui também nesta Casa de Leis. E eu espero que os departamentos do município, Secretaria de Obras e outras pessoas que possam se envolver com isso, é de grande importância fazer essa conscientização. Valorizar, prestigiar essas pessoas, né? Porque você pensa que um funcionário da construção civil, que ele trabalha o dia todinho, e muitas das vezes ele passa despercebido pela sociedade, né, que ele tanto almeja para construir escola, construir hospitais, construir a moradia, construir creche, construir tudo. Né? Inclusive a gente só está aqui porque um pleideiro fez esse teto maravilhoso para a gente estar aqui hoje. Né? É um trabalho que precisa mesmo ser valorizado. Precisa ser valorizado. Vereador, nosso tempo voa, estamos quase encerrando já, mas eu não queria terminar sem falar do programa Obesidade Zero, também de autoria do vereador, que foi aprovado aqui na casa, e que prioriza o tratamento sem cirurgia, né, menos invasivo, priorizando a alimentação saudável, hábitos saudáveis. Essa ideia partiu também do coração do vereador ou foi procurado por algum eleitor? Como é que surgiu isso? Essa ideia foi procurada por uma eleitora, uma pessoa que trouxe essa ideia aqui para esta Casa de Leis. Essa que é a importância das pessoas procurar o vereador, porque muitas das vezes a gente passa sem a ideia.
E aí você chega com um projeto bacana que vai de encontro àquilo que a sociedade precisa. Então, o projeto Obesidade Zero, ele já começa na primeira escola. Eu acredito que o professor ele consegue identificar quando o aluno está ganhando um peso fora do normal. Então, ali dá para ele chamar a diretoria, chamar os pais, conversar, ver o tipo de alimento que ele está usando. Procurar, se está praticando atividade física. Se está praticando, né, atividade física. Então, no futuro, você vai tirar aquelas pessoas com obesidade que não conseguem nem levantar da cama. Eu acredito que foi no finalzinho de 2023, eu levei um cidadão para ele tentar emagrecer para fazer a bariátrica. Ele não conseguiu ficar onde estava, ele estava com 200 e poucos quilos. Outros dias atrás eu recebi a irmã dele aqui no meu gabinete. E ela não sabia que foi eu que tinha ido levar ele. Mas ele veio a óbito, né? E o outro irmão dele está do mesmo jeito, está acamado, obeso. Então, assim, se a gente consegue prevenir isso na pré-escola, eu tenho certeza que lá na frente a gente vai ter uma humanidade livre, ou talvez menos obesa. Sem dúvida. E a criança com bons hábitos, ela leva isso pro resto da vida, né? O resto da vida. Então tem que começar na pré-escola isso aí. E esse projeto é muito importante, que a sociedade passe a refletir sobre a questão de peso indesejável, né? Porque muitas das vezes a gente só sabe criticar, né? Ah, tá obeso porque não fecha a boca, tá obeso porque é preguiçoso, não quer praticar nada, é muito preconceito. E essas pessoas, elas ficam tristes, causa depressão nelas, aos poucos elas vão se retirando do meio social, por conta de uma obesidade, né? Então é muito importante a gente tratar isso com muita seriedade, né, Elson? Sem dúvida. Vereador, infelizmente nosso tempo já está estourando, tem muita coisa para falar ainda. Eu queria falar do projeto do vereador que proíbe o posto de gasolina de fazer aquela pegadinha, né, de colocar um preço da gasolina na placa e outro na bomba. Tem bastante coisa que é incentivo à reinserção social de pessoas com dependência química, mas vai ter que ficar para uma outra oportunidade. O senhor já fica aí convidado para retornar aqui, para participar mais uma vez com a gente e falar mais das realizações, das conquistas do seu mandato. Então, quero agradecer primeiro pela sua participação, por aceitar o nosso convite. A gente sabe que a agenda do vereador é bastante concorrida. O senhor arrumou um tempinho aí para nos atender. Parabéns. E pedir para o senhor, então, fazer as suas considerações finais, colocar o seu gabinete, o seu mandato à disposição da população. Você falou comigo que ia ser muito rápido e realmente foi rápido mesmo. Eu não vi a hora passar, né? Passa, rapidinho. Eu quero falar para todos os moradores de Barueri que eu me sinto honrado em representá-los aqui na Câmara Municipal. Eu agradeço de todo o meu coração a minha equipe, a todas as pessoas que depositaram o voto de confiança no vereador Kel Oliveira. E peço também que vocês me ajudem no dia a dia, né? Trazendo ideias, trazendo projetos, que a gente possa melhorar a vida do outro lá na frente. Que é para isso que aqui estamos. E vamos continuar cada vez mais trabalhando em prol de uma sociedade melhor, de pessoas vivendo melhor na nossa cidade. E a gente sempre olhando para o próximo. Então, morador de Barueri, eu sou muito grato a tudo que vocês proporcionou para mim nesse meu segundo mandato, com essa confiança aqui, praticamente dobrei meus votos. Então, deixo meus agradecimentos. O nosso gabinete é o Gabinete 11, aqui na Câmara de Vereadores. Agradeço também a minha esposa, a meu filho, a todos os meus familiares, minha mãe. Minha mãe Lídia é uma pessoa muito boa na minha vida, a pessoa, sem palavras, é a minha guerreira, né? Então, eu deixo aqui meus agradecimentos e quero também agradecer todos os meus assessores, toda essa equipe que está junto comigo no dia a dia para que a gente preste um trabalho melhor na nossa sociedade. Obrigado mais uma vez, vereador. E assim a gente chega ao fim de mais um programa Perfil. Muito obrigado pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo, aproveita também para se inscrever nos nossos canais, porque assim você fica por dentro do que acontece aqui na Câmara e fica sabendo também o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Para você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima!